Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa sétima aula do curso gratuito de Introdução à Terapia de Aceitação e Compromisso. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui, gostaria de agradecer, principalmente se você assistiu os vídeos anteriores e se você ainda não assistiu os outros vídeos, mas está interessado nesse tema, saiba que nós temos outras aulas e outros materiais, uma série de conteúdos que você pode assistir aqui no nosso canal e baixar muitos materiais para utilizar na prática clínica com seus pacientes ou com você mesmo. Esses materiais eles podem ser feitos o download clicando aqui no link da descrição, onde a gente falou de todos os principais processos da flexibilidade cognitiva que envolve aqui, especialmente a terapia de aceitação e compromisso. Hoje a gente vai falar sobre dois principais processos: valores e ação com compromisso. Mas antes de começar, eu gostaria só de recapitular um pouquinho o que a gente já viu até agora, né? A nossa primeira aula foi sobre como a ACT ela lida com os afetos, que de uma maneira mais flexível pode nos permitir uma postura de abertura, de disposição, de aceitação. E que se a gente vive os nossos afetos de uma maneira muito inflexível, a gente tem aquilo que nós chamamos de esquiva experiencial. É aquela busca excessiva de tentar não sentir e não pensar aquilo que está dentro da nossa pele, que é muito desagradável. A gente também falou sobre a cognição. Como é que a ciência comportamental contextual, especialmente a ACT, envolve aqui, esse processo. A terapia cognitivo-comportamental tem um ponto referencial de reestruturação cognitiva, enquanto que a ACT procura trabalhar a disfusão, que nada mais é do que a habilidade de olhar para os nossos pensamentos e também olhar para o contexto, também olhar para os sentimentos, também olhar para as sensações físicas, Essa flexibilidade que a gente chama de disfusão, que é conseguir olhar para os nossos pensamentos como pensamentos, se vivido de uma maneira muito rígida, nós caímos na fusão cognitiva, que é justamente quando nós somos governados por regras e perdemos a possibilidade de olhar para outras oportunidades de perspectiva, Nós também falamos sobre o domínio da atenção, especialmente do perigo que é ficar excessivamente preso no futuro ou excessivamente orientado no passado. E nós destacamos o papel do mindfulness na terapia de aceitação e compromisso, que é muitas vezes reconhecer a utilidade de viver o momento presente aqui e agora. Na aula passada, a gente falou sobre o aspecto do self, que se vivido de uma maneira muito rígida, faz com que a gente compre ideias de quem nós somos de uma forma muito restrita, onde nós não conseguimos nos ver em diferentes perspectivas, sendo essas perspectivas de tempo, de lugar, de espaço, de ponto de visão. E essa maneira mais ampla de conseguir se observar em diferentes perspectivas, nós chamamos de self como contexto, que é justamente essa possibilidade de se reconhecer como um observador, como o espaço, como o contexto onde todas essas experiências elas acontecem e não como a experiência. E aqui eu falei bastante duas frases, para tentar marcar e facilitar a compreensão que nós não somos os nossos pensamentos, que nós somos o pensador, Assim como você não é o seu sonho, você é o sonhador. Então, é nesse sentido de trabalhar essa consciência, essa abertura para sentir e pensar coisas que podem ser difíceis, para nos ajudar a entrar em contato com ações, fazer coisas no mundo a partir da nossa motivação, Quando nós falamos de motivação, aqui a gente não está falando de um sentimento de ânimo ou um sentimento de bem-estar, de disposição. Não, aqui nós estamos falando sobre o para quê, o sentido, o como, E a ação justamente romper esse ciclo de
impulsividade, procrastinação. Ficar sob controle de caminhar nessa estrada que por vezes pode ser difícil, mas que tenha muito sentido. E é justamente isso que nós vamos falar aqui sobre valores e ação comprometida. Ação comprometida e valor define esse conjunto de ações práticas que nos guiam, que fazem com que a gente volte para os nossos trilhos, que nos dá uma base, que nos dá um eixo. A gente pode chamar como nossos pilares centrais na vida. É claro que ao longo do tempo os nossos pilares eles vão mudando, né? Isso é muito natural, as nossas prioridades mudam, as nossas urgências mudam, mas quando nós falamos de valores, nós estamos falando daqueles aspectos mais essenciais que fazem com que a gente sinta que está vivendo a vida de uma maneira que vale a pena ser vivida. Que a gente sinta a vida e mesmo que a gente enfrente muitos obstáculos, mesmo que nós enfrentemos coisas que são difíceis de serem vividas, há uma escolha de como nós queremos viver esses obstáculos, de como nós queremos enfrentar essas batalhas, como eu quero lidar com o mundo. Mesmo que o mundo muitas vezes me dê condições que são muito dolorosas. É nesse sentido que nós estamos falando de valores, aquilo que tem valor, aquilo que é valorizado. Muitas vezes a gente entende o valor como se fosse uma área da vida, né? Ah, a família é um valor para mim. Mas aqui na terapia de aceitação e compromisso, o termo valor, ele é uma descrição do como você quer viver, do como você quer se relacionar. Porque é justamente o como eu vou me relacionar que efetivamente está no seu controle, né? Aquilo que a outra pessoa vai fazer, as condições que o mundo vai te oferecer, isso dificilmente vai estar no seu controle. Mas o como você vai responder ao mundo, isso com certeza está no seu controle. Então, quando a gente fala de valor, é importante a gente separar o que é a sua postura que pode ser escolhida e vivida daquilo que você prioriza, né? E aí que eu já vou trazer um exemplo para deixar bem prático, porque isso pode realmente confundir bastante, né? Então, áreas da vida como família, trabalho e amigos, eles não são valores no sentido técnico, né? O valor, ele sempre indica uma qualidade de ação. Então, olha a diferença. O meu trabalho é muito importante para mim porque é um valor. Bom, o trabalho em si, ele está fora do controle da pessoa, né? Hoje você está numa empresa, amanhã você pode estar em outra. Hoje você tem uma profissão, amanhã ou depois com o invento da inteligência artificial, isso pode ser substituído por um robô. Agora, como a pessoa realmente se orgulha de viver? Olha a diferença. Trabalhar de maneira respeitosa e conectada com as pessoas é um valor para mim. Então, muitas vezes a gente precisa fazer uma série de questionamentos e entender como eu realmente gosto de viver, como a vida tem mais sentido para mim, de que maneira, qual que é o adjetivo, né? Imagine quantas possibilidades essa pessoa tem de trabalhar de uma maneira respeitosa e conectado com as outras pessoas. Se o valor dela é trabalhar de uma maneira respeitosa e conectada para outras pessoas, a partir do momento em que nós, sujeitos, identificamos a nossa postura que efetivamente aumenta e atribui sentido, eu posso aumentar e atribuir sentido em diferentes circunstâncias. Se eu trabalho na empresa X, mas o que realmente importa para mim é ser respeitoso e trabalhar de uma maneira conectada com outras pessoas, eu posso ser respeitoso e estar conectado com as outras pessoas na empresa X, Y, Z, W. A clareza de valores, ela é um ponto muito importante na construção de resiliência, porque ela amplia muitas possibilidades de efetivamente
a gente entender que o que é importante para nós pode ser vivido em diferentes contextos. Então, quando a gente passa, por exemplo, por uma perda de trabalho, a pessoa que tem clareza de valor, ela entende que aquele contexto, é claro que é importante, mas o essencial é em como ela se relaciona com esse contexto. Eu vou dar mais um exemplo aqui, né? Às vezes a gente costuma confundir bastante valor com objetivos, com metas, né? Especialmente a terapia cognitivo-comportamental costuma trabalhar muito com objetivos e metas. E aqui na ACT também, né? Nós também trabalhamos bastante com objetivos e metas. Mas quando nós orientamos a nossa vida apenas a objetivos e metas, nós corremos um risco de... ok, eu vivi toda a vida para atingir essa meta. E agora? Agora eu vou fazer outra meta. E aí parece que a vida fica um pouco sem sentido, fica um pouco, vazio, uma grande corrida. Então, valor não tem data, não tem hora e não tem lugar para ser vivido. Enquanto que o objetivo tem data, tem hora, tem valor, tem local para ser vivido, né? Lembra que eu falei que o valor ele pode ser vivido de muitas formas, em muitos contextos? Quando eu coloco assim, eu quero me casar quando a gente completar 10 anos juntos. Bom, isso está um pouco fora do seu controle, né? Mas o que tem dentro desse relacionamento que é efetivamente muito importante para você? Me relacionar de uma maneira íntima e vulnerável é importante para mim. Isso realmente está no controle, né? Se relacionar de uma maneira íntima e vulnerável. Existe um limite da pessoa se relacionar de uma maneira íntima e vulnerável? Existe uma forma específica de ela se relacionar de uma maneira íntima e vulnerável? Existe um contexto ou um relacionamento para ela se relacionar de uma maneira íntima e vulnerável, né? Percebe como os valores eles expandem a possibilidade de criar diferentes maneiras de uma vida com mais sentido, né? A pedra, ela nasceu para ser pedra. O cachorro, ele nasceu para ser cachorro. O humano, dentro desse universo que nós estamos aqui inseridos, ele é uma das espécies que consegue atribuir sentido e significado, né? Isso é próprio do humano, atingir sentido e significado, criar o significado para a vida. Então é próprio de nós criarmos os nossos valores e defini-los pessoalmente, ao invés também de ficar preso nesse conjunto de regras que muitas vezes são definidos socialmente. O valor, ele pode aparecer na clínica como uma regra social. Então muitas vezes, a gente vê jovens que são filhos, de famílias que já têm algum comércio ou famílias que já têm algum tipo de profissão, e aí quase que ela nem pensa em outra alternativa a não ser dar continuidade no comércio daquela família ou nos negócios daquela família, né? É muito importante a gente verificar o quanto que tem de liberdade na escolha desses nossos valores, né? Lembra naquela aula, se eu não me engano foi a terceira aula de difusão, em que nós falamos a ideia de liberdade não é ter todas as opções, e sim a clareza daquilo que controla o nosso comportamento, né? A gente aprende a valorizar coisas, a gente aprende a valorizar determinadas ações muito pela história de vida, muito pelo contexto cultural, pela época, pelo espaço geográfico que nós estamos, pela classe social em que nós estamos, não é mesmo? Então, o quanto que esse valor ele é efetivamente construído pela própria pessoa, ou quanto que aquele valor que a pessoa atribui de sentido na vida, ela não é só uma reprodução das regras que ela aprende pelo contexto, né? Quantos papéis de gênero, o que o homem tem que fazer, o que é próprio da mulher, eles não são vividos a ponto de gerar um sofrimento
muito significativo. Por isso que muitas vezes, aqui na clínica, eu acho muito interessante quando um cliente fala assim: eu não tenho ideia, Luan, do que eu quero para mim. Eu não sei o que eu quero para mim. Eu não sei o que eu quero viver. E eu acho isso ótimo. Isso pode ser muito bom, porque a pessoa, a partir do instante que ela tem uma postura de curiosidade para olhar as opções que a vida entrega para ela do que pode ser vivido, é muito melhor do que uma pessoa que claramente tem um caminho, né, um script seguido e que não sente dúvida e que simplesmente só segue. Que casa porque é o natural, que tem filhos porque é o natural, porque tira férias uma vez por ano porque é o natural, né? Porque bebe na balada porque é assim que se diverte, né? Mas o quanto que tem de liberdade para essa pessoa efetivamente ponderar, parar e realmente ver se é isso que ela quer? Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir uma regra socialmente aprendida sendo mostrada como um valor a ser vivido na nossa clínica, pelos nossos clientes, né? Porque isso é muito comum de acontecer. E uma maneira bem prática de a gente testemunhar isso, se você perguntar, né, para um cliente quais são os valores daquela pessoa e ela às vezes não ter uma descrição, a gente pode usar algumas fichas, alguns materiais para apoiar nessa escolha. Eu vou inclusive mostrar algumas aqui no final da aula, mas basta verificar aonde dói na vida da pessoa, aonde ela mais se afeta. O ponto da dor é o ponto do valor. É como se fosse uma moeda que tem o lado cara e coroa. Dor e valor compartilham o mesmo espaço. Como eu falei antes, né? É impossível amar sem correr o risco de sentir saudade, né? As coisas andam juntas. É impossível você conhecer a luz sem ter uma noção do que é a escuridão. É impossível você diferenciar cheio do conceito de vazio. Os opostos, eles estão sempre conectados em um espectro. Então, quando a gente pensa em dor, né, a pessoa, por exemplo, ela tem ali uma dificuldade grande nos relacionamentos. Ela tem ansiedade social. Essa pessoa muito provavelmente se importa muito, muito, muito com as relações, mesmo que isso venha através da dor, né? Quando nós pensamos em uma escalada, imagina aquelas pessoas que, né, vão para as montanhas, para o Everest. Qual é o grande valor, né, em chegar no pico mais alto do mundo? É todo o trajeto, toda a superação, todas as dificuldades que são vencidas. Sem toda aquela dificuldade, teria valor se tivesse simplesmente um drone que chegasse lá em cima e colocasse um escalador. Será que ele ia valorizar versus toda a caminhada, todo o trajeto que ele fez para chegar lá, né? Muito provavelmente não. Então, a ação comprometida, quando nós pensamos em valores, é justamente essa capacidade de agir para criar essa vida integrada, para criar essa vida coerente com desejos e anseios que são individuais da própria pessoa. A ação com compromisso, ela é uma dialética, porque por um lado, ela envolve tanto a persistência quanto a mudança. Em um contexto, pausar pode ser muito bom. Mudou o contexto, pausar já não é mais tão útil, a gente tem que acelerar. Em outro contexto, acelerar pode ser muito útil. Mudou, opa, já não deixa de ser útil assim. Lembra que nós falamos na aula passada sobre a utilidade do pensar, na aula de difusão? Então, vou descansar um pouquinho. Vou descansar um pouquinho pode ser muito importante. Vou desistir. Será, né? Será que é o medo agindo? Ou vou desistir é sabedoria porque você precisa recalcular a sua rota, porque por esse caminho não está funcionando. Você vai ter que fazer outro caminho. É justamente nesse sentido que nós falamos que exige tanta persistência
quanto mudança. A ação comprometida, ela envolve justamente esse conjunto, né, de comportamentos e objetivos que estão alinhados ali na terapia para ajudar o cliente a sair daquele fluxo de esquiva, de procrastinação, de ficar sob controle da inércia ou muitas vezes pela ação impulsiva. Nós queremos trocar esse padrão de viver no piloto automático por um conjunto de ações novos e que estão sustentáveis ao longo do tempo. A gente não se preocupa em apoiar uma mudança que seja de resultado muito rápido, mas que a pessoa não sustente ao longo do tempo. Então, a ação com compromisso, quando nós planejamos um plano de ação, ela também precisa ser sustentável ao longo do tempo. Sendo que a gente não tem nenhuma clareza, né, absoluta de garantias no meio do caminho, né? Quando nós pensamos em uma vida bem vivida, quando a gente pensa em uma vida que é valiosa, nós estamos falando de uma disposição para encarar obstáculos, sejam eles internos ou internos, que estarão presentes na nossa jornada. Eu imagino que você consiga concordar comigo que uma vida literalmente bem vivida, ela vai trazer muitos obstáculos. Para você realizar os seus sonhos, você naturalmente vai precisar ter ferramentas para passar por muitas turbulências. É por isso que todos os domínios de flexibilidade psicológica, eles não são trabalhados de uma maneira completamente independente. Para que a gente consiga agir com os nossos valores, né? Para que a gente tenha ações com compromisso, nós também vamos trabalhar muito aquelas habilidades que a gente viu na primeira aula, de disposição. Para que a gente siga os nossos valores, nós também vamos trabalhar bastante aquilo que nós vimos na penúltima aula, sobre desfusão cognitiva. Às vezes a nossa mente vai jogar contra nós e a gente precisa lidar com ela reconhecendo que pode dar errado, pode ser que eu não consiga, mas também pode ser que eu consiga. Pode ser que eu consiga viver, né, e alcançar isso que efetivamente é importante para mim. Por isso que nós chamamos aqui desses saltos de fé, de ser um realista esperançoso. Não que a ideia seja ter uma visão muito romântica sobre o mundo e sobre a vida. Os obstáculos, eles estarão presentes e merecem ser vividos, porque uma vida bem vivida, ela envolve dificuldade, né? Como é que na clínica a gente implanta isso, Luan? Vou trazer aqui uma discussão um pouco mais prática, né? Quando nós então pensamos em valores, a gente pode imaginar aqui, trazendo aqui como referência, uma pessoa que tenha sintomas depressivos e ansiosos e ela queira sair desse ciclo de sofrimento. Ou imagine alguém que tenha toque, né? E ainda que ela enfrente muitas dificuldades, ela tem vontade de receber pessoas em casa. Mas, para uma pessoa com ansiedade, com depressão, ou efetivamente com toque, receber pessoas em casa, ela vai ter que ultrapassar uma série de obstáculos. Muitas vezes ela fica presa nesse ciclo de sofrimento por não ter um bom planejamento de qual etapa ela consegue agir em direção a essa vida que vale a ser vivida. Uma das principais estratégias é qual é o nível de disposição que aquela pessoa consegue naquele momento fazer. Qual é o passo 1? Qual é o passo 2? Qual é o passo 3? E assim, progressivamente, aumentar o nível de dificuldade para aquela pessoa. Não adianta você exigir ou tentar ajudar uma pessoa com depressão, se está numa depressão muito profunda, muito moderada, né? Num dia só, levante, faça uma caminhada e vá ao parque e vá num restaurante, porque ela vai ficar muito cansada, né? Às vezes, sair do quarto, tomar um banho e se trocar, abrir a porta para uma amiga ajudar ela a limpar a casa já é muita coisa,
né? Não vai adiantar você tentando ajudar um familiar com toque, chegue lá pegando tudo, desrespeitando a pessoa, porque também não vai adiantar. Ela precisa, aos poucos, ir caminhando progressivamente nessas estratégias que vão aumentar o nível de disposição. Uma outra coisa muito importante é que muitas vezes os pacientes eles chegam na clínica querendo só não sentir ansiedade, querendo não ter depressão, querendo não ficar sob controle do toque. E aí uma pergunta clássica que eu sempre faço para os meus pacientes e que eu ensino os meus alunos a fazerem é perguntar logo no começo: o que é que você faria se isso não fosse um problema na sua vida? Aí geralmente a resposta é: se o toque não fosse um problema na minha vida, eu ia ficar muito mais leve, eu não ia ficar pensando esse monte de coisa. E aí eu devolvo: ok, mas o que você faria na sua vida se isso não te atrapalhasse? Eu ia me sentir muito melhor, Lua, eu ia ficar muito mais tranquilo. Ok, mas o que você faria se isso não te atrapalhasse? E, gente, nós temos muitas dificuldades de realmente pensar o que é que nós faríamos se os nossos problemas não estivessem limitando a nossa experiência aqui na vida. E não pensar, não sentir, não lembrar, isso são objetivos que a vida vai te ajudar. No dia que você morrer, você não vai pensar, você não vai lembrar, você não vai sentir ansiedade. Então, na terapia de aceitação e compromisso, nós temos objetivos de uma pessoa viva, de uma pessoa com senso de expansão. Então, quais são os objetivos de uma pessoa viva? Ir, fazer, chegar, viajar, comer, estudar, trabalhar, se relacionar, aprender, cozinhar, reformar, ir. Nós estamos falando de coisas que a pessoa faz. Lembra daquela metáfora que eu falei na primeira aula sobre a gente ir em direção à vida que vale a pena ser vivida, ao invés de só fugir daquilo que nós não queremos? Quanto mais eu evito, mais eu evito. Quanto mais eu me exponho, mais eu me exponho. Então, se você atende um paciente com sintomas de ansiedade, depressão, enfim, qualquer angústia humana, tome muito cuidado para garantir que ela não está sob controle aversivo. Porque quanto mais não ela ficar pressionada, mais ela vai ter dificuldade para conseguir encontrar aquilo que de fato ela quer, aquilo que de fato faz sentido para ela, ok? Então a gente costuma até brincar de ter sempre objetivos de uma pessoa viva e não objetivos de uma pessoa morta, né? Essas estratégias clínicas que são utilizadas aqui na ação com compromisso dentro desse domínio dos valores, faz com que a pessoa consiga se engajar. Nós estamos falando de engajamento. E lembra que a terapia de aceitação e compromisso é uma terapia comportamental contextual? Então, nós utilizamos diferentes procedimentos, seja da terapia cognitivo-comportamental, seja da terapia comportamental dialética, ou até mesmo de outras abordagens, mas que aquele procedimento vai proporcionar uma mudança no processo de flexibilidade psicológica. Então, eu lembro de já ter usado um livro para conversar com um cliente, né? Um livro muito bonito, chama O Segredo da Flor de Ouro, né? É um livro clássico do Jung, da psicologia analítica, isso, né, vai lá para a psicanálise, mas tinha um papel muito claro, né, de o paciente conseguir mudar a percepção dele. E isso o apoiou a ter uma conversa corajosa, ele enfrentava um nível de vergonha muito grande. Então, veja, eu posso, né, utilizar um procedimento, uma técnica, mesmo que seja de outra abordagem, para garantir uma mudança no processo de flexibilidade. É só importante a gente deixar claro que você ter um ecletismo técnico não significa que você possa ter um ecletismo teórico.
Utilizar técnicas de diferentes abordagens não significa que você está utilizando diferentes abordagens ao mesmo tempo, ok? Então, toda a conceitualização que nós fazemos dentro da terapia de aceitação e compromisso, ela é baseada na análise do comportamento. Então, a gente pode utilizar essas diferentes técnicas, inclusive o diário do humor, né, para trabalhar com transtorno alimentar, o trabalho de exposição com prevenção de respostas para superar o toque, as estratégias de exposição, que é ir até o local para superar fobias. Tudo isso vai ter vídeo aqui no canal, então dá uma olhada no histórico que você pode ver com mais detalhes, tá? Eu guardo com muito carinho e coloquei essa imagem aqui para trazer como um referencial. Essa cliente me autorizou, é claro que eu vou falar para, né, manter a integridade dela, mas às vezes a gente precisa fazer um trabalho extra consultório, e essa é uma paciente que tinha um nível de vergonha muito grande, ela sofria de ansiedade social e ao mesmo tempo gostava de samba, queria encontrar um namorado, e a gente fazia todo o plano, tentando ali, a gente, né, compreendeu bastante de onde vinham os medos dela, o que ela poderia fazer quando o medo chegasse, que estratégias de ansiedade contra essa ansiedade paralisante vinham, o que ela podia fazer com isso. E ela falou, tá, então eu vou. E ela não conseguia ir sozinha. Até que a gente foi treinando. Ela ia até a porta do bar, depois ela ia dar uma volta no quarteirão do bar e sentindo aquele nível de ansiedade, né? E ela foi até o bar, né, com o meu apoio, nós fomos juntos ao bar, a gente fez um processo de exposição e hoje ela sai, vai nos bares aqui em São Paulo, se diverte, consegue flertar e está vivendo a liberdade que ela tanto buscava e que a ansiedade estava paralisando ela. Então, o processo de ação com compromisso, ele também está intimamente conectado com todos os outros processos que a gente já tinha falado, especialmente a disposição, porque viver o valor também é viver uma ponte da dor, né? Outra estratégia importante que a gente utiliza na prática clínica é sempre avaliar a função do comportamento e não a forma do comportamento. Então, muitas vezes o cliente ele fala, poxa, eu não sei fazer ou não dá certo. A gente avalia, poxa, será que isso é um discurso de fusão? Será que ele efetivamente não sabe fazer? Se ele realmente não sabe fazer, aí a gente tem que trabalhar com resolução de problemas, né? Treino de habilidades, psicoeducação, passar muitos materiais para o paciente. Agora, será que ele está sob esses controles de eu não sei fazer, nunca dá certo, comigo não funciona? Não, aqui o ponto já não é mais a falta de habilidade, é uma barreira interna. Aí a gente vai trabalhar com os processos de aceitação, de difusão e de ação comprometida, né? Muitas vezes o paciente ele tem a intenção, mas a forma como ele aprendeu não funciona, né? Então, como nós somos, né, aqui terapeutas engajados em fazer com que os pacientes se comportem de uma maneira diferente para viver uma vida diferente, muitas vezes a gente precisa ensinar mesmo habilidades de autorregulação, habilidades sociais, em relação a estratégias, rotina. Então, se esse for o caso, sempre verifique se o cliente fala muito eu não sei ou comigo nunca dá certo. Se isso é uma falta de habilidade ou se isso é uma falta de disposição. Porque o que a gente quer é justamente criar esse senso de expansão, que quanto mais a pessoa percebe que ela vive o valor dela, mais ela pode viver o desconforto se isso tiver uma boa justificativa, se isso estiver um bom motivo pelo qual vale a pena ser vivido, ok? Eu separei aqui alguns materiais que a gente utiliza na clínica com os nossos clientes, né, que ajudam muito nesse processo. Esse primeiro aqui é a matriz da ACT.
Então, esse é um exercício em que a gente dispõe uma série de perguntas para ajudar a pessoa a se perceber se aquilo que ela está fazendo está sob controle de se aproximar, que é justamente o lado direito, né, daquilo que efetivamente tem importância para ela, ou se ela está vivendo só para se afastar dos sentimentos e pensamentos que são difíceis. Existe também uma outra aula aqui só falando de como utilizar a matriz, então dá uma olhada. E no meu Instagram também eu separei alguns materiais de como trabalhar essa técnica aqui, tá? Nós também podemos utilizar materiais de apoio visual para facilitar a conceitualização do caso, seja em um prontuário, na correria ali do dia a dia, se você trabalhou a aceitação, se o cliente teve evolução ou não, ou na ação comprometida, independente do domínio. Se você preferir, nós também temos outros formulários, como esse, né, em que o cliente ele pode se autoanalisar. Então aqui, por exemplo, né, na escala de aceitação, o quanto que eu tenho a habilidade de aceitar essas minhas dificuldades, né, de aceitar de bom grado os meus pensamentos e sentimentos, mesmo quando eu não gosto deles. Isso é pura aceitação. Ou o quanto que eu estou em constante luta com os meus pensamentos e sentimentos. Baixa aceitação. Vamos olhar aqui, ó, escala de comportamento de ação com compromisso. Ó, 0. Não consigo agir em relação às coisas com as quais me imagino, ou eu identifico as ações que preciso adotar para colocar meus valores na prática e lhes dar seguimento. Então, esse tipo de estratégia visual, ela é muito importante para a gente não ficar só ali no verbal. Muitos clientes, eles gostam e ajudam a ter esses materiais mais práticos, né? Essa é uma outra escala que nós utilizamos como terapeuta para avaliar todos esses processos de flexibilidade psicológica que a gente viu aula por aula, né? De aceitação, de difusão, do mindfulness, dos valores, da ação com compromisso. Então, todos esses recursos, eles são disponibilizados também no nosso grupo de estudos e habilidades terapêuticas em ACT. Esse é um grupo de estudos bem diferente, porque nós nos encontramos semanalmente para ler os materiais de terapia de aceitação e compromisso e também fazer supervisão juntos. A diferença dessa supervisão é que as nossas ideias enquanto terapeutas, as nossas crenças, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos automáticos, eles também são levados em consideração para a discussão. É um modelo de supervisão diferente, onde o supervisor não apenas aconselha, né? Nós treinamos habilidades de como implementá-las. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você é estudante de psicologia ou psicólogo e está procurando um espaço de acolhimento para viver e treinar suas habilidades terapêuticas, eu tenho certeza de que esse é um espaço muito seguro que vai te ajudar, tá bom? Como sempre, eu gostaria muito de responder as dúvidas que você tenha tido. Se você sair ao final dessa aula e lembrar que o valor ele é individualmente construído, ele não tem limite, ele não tem forma, ele indica uma direção e amplia o nosso senso de vitalidade, e com isso aponta as ações que eu posso tomar, ação com compromisso, né? Que são sustentáveis ao longo do tempo, rompendo aquele ciclo de evitação, de procrastinação, eu já vou ficar muito feliz. Mas eu sei que não é preto no branco, alguma dúvida pode ter surgido, então eu vou deixar aqui nos comentários algumas referências do que a gente pode continuar estudando juntos, e de verdade vai ser um prazer ter você no nosso grupo de estudos.
olha aqui o nosso canal, que a gente tem outros vídeos, inclusive com técnicas, com mais materiais que você pode fazer o download e usar na sua prática clínica, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço, um beijão, até! Tchau!